Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 5º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula eu vou começar com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Número 1. Como aconteceu a independência do Brasil? Bom, a independência do Brasil, gente, ela vai acontecer em função da insatisfação de Dom Pedro II em relação às solicitações de Portugal. A gente tem que lembrar que Dom João VI, ele volta para Portugal e deixa o governo do Brasil a cargo de seu filho, Dom Pedro I. Dom Pedro, né? Então, Dom Pedro. Os portugueses, eles não vão gostar da ideia de Dom Pedro ter ficado aqui no Brasil. Eles querem que o Brasil continue como colônia de Portugal e vão exigir o retorno de Dom Pedro para Portugal. Só que Dom Pedro, ele não vai retornar, ele vai permanecer no Brasil e no dia 7 de setembro de 1822, ele declara o Brasil um país independente, o Brasil um país independente de Portugal. Com o retorno de Dom João VI para Portugal, o seu filho Dom Pedro ficará no governo do Brasil. Entretanto, os portugueses vão exigir o retorno de Dom Pedro a Portugal. Então, Dom Pedro permanece no Brasil e no dia 7 de setembro de 1822 declara o Brasil independente. Este período, gente, de 1822 até 1831, é chamado, de período de primeiro reinado. É o período em que o Brasil ele se torna uma monarquia e tem como primeiro rei Dom Pedro I, que Dom Pedro ele vai ser considerado, na realidade, um imperador, mas o sistema de governo será um sistema monárquico. Leia o texto abaixo. Grupos com objetivos diferentes lutavam pela independência do Brasil. Alguns brasileiros e alguns portugueses também desejavam a independência sem lutas e com a instalação de uma monarquia na qual Dom Pedro seria o imperador. Outras pessoas, como os revolucionários de Pernambuco, em 1817, desejavam que o Brasil rompesse de vez seus laços com Portugal, por meio da independência e da proclamação da República. Ao proclamar a independência do Brasil, Dom Pedro atendeu a qual dos grupos? Por quê? Observem o texto. Um grupo queria que o Brasil se tornasse uma monarquia e outro grupo queria que o Brasil se tornasse uma república. Então, Dom Pedro veio atender a qual grupo? Ao grupo que quer que o Brasil torne-se uma monarquia. Atendeu a alguns brasileiros e portugueses, declarando o Brasil independente e estabelecendo uma forma de governo monárquico. 3. Por que a independência não foi aceita em algumas províncias do Brasil? Algumas regiões do Brasil ainda, gente, que também queria que o Brasil continuasse como colônia, porque isso era interessante para a elite da época, para o enriquecimento desta elite, porque elas eram governadas por portugueses que pretendiam continuar no poder e que desejavam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. 4. Quais conflitos marcaram a independência do Brasil? Foram vários conflitos, nós vamos citar apenas alguns. A Convenção de Beberibe, a Guerra da Cisplatina e a independência da Bahia são alguns exemplos. Por que Dom Pedro I não aceitou a Constituição que os políticos brasileiros fizeram na realidade, Dom Pedro, gente, ele vai instituir uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte vai participar dela alguns políticos, é como se fossem os deputados, como é atualmente. Estes constituintes, eles vão elaborar a primeira Constituição do Brasil em 1823. Só que uma das principais características dessa primeira Constituição era a limitação do poder de Dom Pedro. Ele não ficou satisfeito com essa Constituição, limitando seus poderes, então ele vai criar a Constituição em 1824.
Quando ele cria a Constituição em 1824, ele vai ter poderes ilimitados. Ele vai exercer controle sobre o executivo, o legislativo e o judiciário. E vai exercer poder sem que ninguém regule a sua atuação. E essa forma de governo vai causar muita insatisfação. Então, no cenário político e social, vai haver muita instabilidade, muito conflito, muita briga. E nós vamos ver que isso vai levar à abdicação do trono por Dom Pedro, porque era uma constituição que limitava o seu poder de imperador. Que medida Dom Pedro I tomou para ajudar os combatentes nos conflitos pela independência? Dom Pedro I contratou militares ingleses para reforçar as batalhas. Quando o Brasil ele se torna independente, gente, o Brasil é um país que não tem nenhum recurso, que não tem nenhuma economia. Então, de repente, o Brasil torna-se um país. Quem vai financiar esses conflitos? Quem vai fazer empréstimos para o Brasil será a Inglaterra. E, inclusive, é a Inglaterra que vai mediar, né, a aceitação de Portugal em relação ao Brasil ser independente, que vai mediar, né, que Portugal aceite a independência do Brasil. Mas o Brasil vai precisar pagar um valor para Portugal, vai precisar indenizar Portugal por Portugal estar perdendo a sua colônia, no caso, o Brasil. O período regencial. O período regencial ele vai de 1831 a 1840. Como eu falei para vocês, em um determinado momento, a situação política aqui no Brasil, ela vai ficar tão complicada para Dom Pedro, gente, primeiro, a população vai estar tão insatisfeita com a forma de governo dele, que é um governo autoritário, né, impositivo, que ele vai abdicar do trono, ele vai abrir mão do trono em favor de seu filho, Pedro de Alcântara. Então, Dom Pedro I vai abrir mão de seu poder, de seu trono, vai embora para Portugal e vai deixar o seu filho como príncipe regente, Pedro de Alcântara. Só que Pedro de Alcântara, neste período, gente, ele vai ter apenas 5 anos. Então, ele não tem condições de governar. O que é que vai acontecer? Vai ser instituída a forma de governo regencial. Essa forma de governo regencial vai de 1831 até 1840. Como assim regencial? Alguns políticos vão governar o Brasil, enquanto Dom Pedro II, né, Pedro de Alcântara, não atinge a sua maioridade. Então, nós vamos ter a primeira regência trina provisória. Regência trina, trina vem de 3, ou seja, ela era composta por 3 políticos e era uma regência provisória. Governou o Brasil de abril a julho de 1831. Então, foi bem rapidinho, né? Essa regência trina provisória. Regência trina permanente, ou seja, durou mais tempo, né? Composta de 3 pessoas influentes, governou o Brasil de julho de 1831 a 1835. Regência una quer dizer um político, tá? Uma pessoa no controle, na administração do governo do Brasil. Do padre Diogo Antônio Feijó, governou o Brasil de 1835 a 1837. Regência una de Pedro de Araújo Lima, governou o Brasil de 1837 até 1840. Nós vamos ver que em 1840, gente, vai ser estabelecido o golpe da maioridade. Por quê? De acordo com a Constituição elaborada por Dom Pedro I, a maioridade só seria atingida aos 21 anos de idade. Só que esses governantes, preocupados com a instabilidade do Brasil na época, né, porque esse período regencial ele foi marcado por vários conflitos, esses políticos vão instaurar a maioridade. Então, em 1840, Pedro de Alcântara vai se tornar Dom Pedro II. Com 14 anos, ele vai assumir o governo do Brasil. Ele vai ser aclamado, né, ele vai ser proclamado Dom Pedro II, segundo imperador do Brasil, como a gente está vendo aqui nessa imagem.
Esses conflitos que marcaram o período regencial, gente, foram conflitos por diversos motivos. E esses conflitos eles vão acontecer em diversas regiões do Brasil. Falta de emprego, impostos elevados, dificuldades das províncias em vender os seus produtos, pobreza de grande parte da população também. Neste período, o Brasil ele estava passando por uma dificuldade econômica muito grande. Lembra que eu falei para vocês que o Brasil tornou-se um país sem nenhuma riqueza, sem nenhuma economia? Que foi que o Brasil, gente, ele começou do zero, né? Uma dessas revoltas, gente, chama-se Revolta dos Malês. Ela aconteceu na Bahia em 1835. Foi uma revolta por pessoas escravizadas, por escravos muçulmanos. O nome malês é porque em Iorubá, muçulmano significa malê, ou malê em Iorubá significa muçulmano, né? É o significado da palavra em Iorubá. Eles deram início a essa revolta em função da insatisfação, das péssimas condições de vida que eles tinham. Eles eram pessoas alfabetizadas que sabiam ler, inclusive, né? Então, eles foram derrotados pelas tropas imperiais e não tiveram muito sucesso em seu conflito. Além deste conflito, outros também vão acontecer em função dessa insatisfação com esses governos regenciais. Guerra dos Farrapos vai acontecer no Rio Grande do Sul, também conhecida como Revolução Farroupilha. A Guerra dos Farrapos, gente, vai ser a revolução, né, que vai ter um maior período de duração, vai de 1835 até 1845. Essa guerra, ela vai ser movimentada, né, vai ser liderada pela elite da região, que são os grandes fazendeiros, né, que vão estar insatisfeitos com a alta cobrança de impostos do governo imperial. Diante disso, eles vão declarar a independência do Rio Grande do Sul. Vão criar a República de Piratinim. Com o Rio Grande do Sul independente, o governo imperial vai precisar de reforços para reprimir essa revolução. Nós vamos ver daqui a pouquinho que a necessidade desses reforços vai levar à eclosão de outra revolta. Este conflito, Guerra dos Farrapos, vai contar com a participação de Anitta e Giuseppe Garibaldi. Quem são esses? Giuseppe Garibaldi era um militar italiano. Na Itália, ele foi condenado à morte e veio aqui para o Brasil exilado. Quando ele fica sabendo deste conflito no Rio Grande do Sul, ele se direciona para o Rio Grande do Sul para lutar pela causa dos rio-grandenses, né, desse povo gaúcho. Um grande feito de Giuseppe Garibaldi, gente, vai ser a tomada de Laguna, uma cidade em Santa Catarina. Quando ele faz a tomada de Laguna, é quando ele conhece a Anitta, que vai tornar-se sua esposa, e a Anitta já era uma guerreira que lutava pela independência da região. Em 1845, a revolta tem fim e a elite gaúcha ela vai ter algumas garantias. Ela vai sair dessa revolução com alguns acordos, como a diminuição de impostos, o perdão para os revoltosos, entre outros. Então, essa elite, de certa forma, ela vai sair beneficiada, né? Cabanagem. A cabanagem vai acontecer no então estado Grão-Pará, né, porque não existia divisão no Brasil como existe atualmente. O Grão-Pará é essa região aqui em destaque no mapa do Brasil. Observem que até os limites do território brasileiro ainda não tinham sido definidos, tá bem? A província do Grão-Pará compreende os atuais estados de Amazonas, Pará, Amapá, Roraima e Rondônia. Essa província queria se separar do império. Tinha caráter, então, emancipatório. Por que queria se separar? Essa província, gente, essa região, quando o Brasil tornou-se independente, teve muita resistência a essa independência. Ela foi integrada por pessoas de vários grupos sociais, fazendeiros, indígenas, negros e mestiços. Essas pessoas
estavam insatisfeitas com a forma do governo regencial. Eram pessoas que estavam passando por muitas dificuldades econômicas, por muitas dificuldades em relação à pobreza. Cabanagem, essa revolução, né, recebeu este nome em função das moradias das pessoas, que eram cabanas, como a gente pode ver nessa imagem, às margens dos rios. Foi uma das revoltas mais violentas, com cerca de 30 mil mortos no conflito. Sabinada vai acontecer na Bahia de 1837 a 1838. Essa revolução vai ser organizada por militares, profissionais liberais, comerciantes e funcionários públicos que estão descontentes com o governo geral. Essa revolução, gente, vai ter um interesse diferente aí. Eles vão declarar, né, a República Baiense em 1837, ou seja, a independência da Bahia em relação ao Império Brasileiro, a monarquia brasileira, só que essa independência era só enquanto durava o período regencial, porque essa população estava insatisfeita com o governo regencial. Então, quando o Pedro de Alcântara adquirisse a sua maioridade e tornasse imperador, a República Baiense deixaria de existir e voltaria a ser parte do Império. Só que a Revolução ela foi reprimida pelo governo regencial e os líderes eles foram mortos ou presos. Balaiada no Maranhão. A balaiada no Maranhão ela vai ser organizada por homens pobres, lavradores, sertanejos e artesãos e negros escravizados inconformados com a situação de vida, inconformados com a opressão que eles sofriam por parte da elite, por parte dos grandes fazendeiros. Essa revolução, gente, ela vai surgir como uma forma, né, de resistência em relação às condições de vida, como uma forma de resistência em relação à forma como essas pessoas viviam, né, em condições precárias. A balaiada foi uma luta contra as injustiças praticadas por elites políticas e contra as desigualdades sociais. O conflito ele vai ser reprimido de forma violenta, tendo seu fim em 1841. Balaiada, gente, recebeu este nome em função dos artigos, né, dos produtos que essas pessoas fabricavam, que eram cestos, né, os famosos balaios, como a gente pode ver aqui na imagem. Finalizamos, então. Tem poucas atividades para vocês fazerem, só 3 perguntinhas, tá bem? Façam com muita atenção, copiem as perguntas no caderno, tá? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.